Mas vamos lá, vamos caminhando. Interessante, eu comentei com o pessoal ali atrás, como é impressionante os links assim que acontecem dentro da própria comunidade, né? Vocês perceberam quantas vezes a palavra ceia e mesa foi cantada hoje aqui? Impressionante, gente. Eu acho que esse pessoal da música, eles estão orando agora, viu? Eles estão consagrados. Porque eu não contei nada para eles sobre o que eu vou pregar hoje aqui. A nossa conversa é sobre ceia, sobre mesa. É muito interessante isso, porque, já entrando na nossa conversa, Lucas é o evangelista que mais fala sobre isso. É bem interessante, ele fala muito sobre isso. Nesse texto que nós vamos falar hoje, daqui a pouco nós vamos chegar no capítulo 15, onde tem ali a parábola chamada parábola do filho pródigo, a gente vai entender melhor isso, tem mesa, tem banquete, várias e várias vezes, e hoje eu vou falar um pouco sobre isso, e o pessoal cantou muitas coisas aqui sobre essa questão da ceia, da mesa, da comunhão, muito legal. E o texto de hoje acontece justamente em um jantar. A história que nós vamos comentar hoje aqui e vamos aprender à luz do que Lucas escreve a Teófilo, tem a ver com isso. Você perceba, e espero que todos nós saiamos daqui edificados demais, é o desejo do meu coração. Então vamos lá para Lucas capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Mas deixa na tela preparado, que eu já estou esquecendo, antes que alguém me cobre, onde é que estão os nossos visitantes pela primeira vez? Você que veio aqui hoje pela primeira vez, levante a sua mão com toda a vontade do mundo, que eu quero te conhecer. Uau, gente! Não, mantenha a mão levantada, que aqui você passa a vontade, assim, vergonha com vontade. Olha só, cadê o pessoal da casa? Como é que a gente recebe esse pessoal? Isso! Puxa, quanta gente, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Tem sido frequente a quantidade de visitantes aumentar aqui nas nossas reuniões. A gente se sente muito feliz e, ao mesmo tempo, muito responsável, né? Esperando que você seja edificado e encontre o teu espaço, se for o caso, aqui com a gente. Na verdade, eu sempre digo isso, que você esteja onde Deus quer que você esteja. Se for aqui com a gente, você é muito bem-vindo, graças a Deus. E que tenhamos todos nós uma manhã boa aqui, uma continuidade dessa manhã boa aqui. Vamos lá. Lucas 14, 1. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus dirigiu-se aos intérpretes da lei e aos fariseus perguntou: ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou a mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? E a isso nada puderam responder. É a primeira parte do texto, um pouco maior, que nós leremos e vamos continuar lendo já já, como eu costumo fazer aqui, a gente picota a coisa para ficar um pouco mais fácil de entendermos. Jesus está na sua caminhada em direção a Jerusalém, em direção à sua paixão, a paixão de Cristo. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, vai até o 19. Então a gente tem bastante coisa para aprender ainda com isso. Ele está ensinando, curando, ele está falando sobre o reino de Deus, implantando o reino de Deus e se apresentando com o Messias que é. E aqui nós vemos um momento interessante. Jesus recebe um convite para ir na casa de um dos principais líderes religiosos daquele momento. Era alguma coisa comum. Essa coisa de jantar é uma coisa muito forte. Nós parece que perdemos um pouco isso. Porque hoje a gente consegue comer um lanche na praça de alimentação com mais centenas de pessoas, abaixa a cabeça, mal olha para o lado, né? Se senta alguém na frente ainda fica incomodado. A gente adquiriu o jeito de comer sem criar comunhão. Coisa impensável naquela época, gente, naquele momento histórico. Coisa impensável. Toda relação acontecia na mesa.
A mesa era muito importante. E essa era uma questão cultural. Os líderes religiosos, quando alguém começava a pregar, melhor dizendo, interpretar a lei e trazer uma mensagem, eles queriam saber quem era a pessoa, chamavam para um jantar. O detalhe é que o coração daquele pessoal não era dos melhores. Eles estavam, de olho em Jesus. Jesus já estava fazendo um rebuliço, como a gente chama, né? Como a gente fala. Jesus já estava fazendo uma bagunça, já estava atrapalhando os negócios da religião. Então eles estavam de olho, esperando Jesus cometer uma gafe, errar, fazer alguma coisa contrária à lei, para que assim eles pudessem descredibilizar o trabalho de Jesus. Muito bem. Está Jesus sentado na mesa. A questão cultural na época era interessante, não tinha mesa, né? Eles sentavam no chão, se encostavam às vezes um no outro, era uma coisa assim bem diferente da nossa. E o mais interessante ainda, as portas da casa ficavam abertas. E as pessoas estranhas podiam entrar e assistir, até certo ponto participando daquela refeição que estava sendo servida. É interessante isso, né? Por isso que a gente encontra um homem doente na cena. Provavelmente ele entrou lá, porque as pessoas seguiam Jesus. Jesus fazia milagres, Jesus falava coisas distintas, diferentes, e ele era muito seguido. Aquele homem estava lá provavelmente, por isso nós não temos um registro se ele foi convidado ou não, mas provavelmente sim. Ele estava ali porque as portas da casa ficavam abertas. E ele era um hidrópico. O que essa palavra quer dizer? Hidro, água, né? Então a hidropsia é uma palavra interessante porque ela só aparece aqui no Novo Testamento. É uma doença na qual alguém tem acúmulo de água internamente. Isso pode ser causado por problemas no fígado, problemas nos rins ou problemas no coração. Não é, mamãe? Cadê a mamãe? Está aí atrás, né, mamãe? Problemas no coração. Dona Celina teve alguns problemas no coração e viveu isso daí, aquela coisa de acúmulo de água no corpo. Então esse homem tinha essa situação que hoje a gente toma aquele remedinho que faz fazer xixi, como é que chama aquilo lá? Diurético, pronto, faz um monte de xixi, vai embora a água, está resolvido, né? Mas na época, imagina a situação das pessoas nessa situação. Então esse homem estava lá. E Jesus se volta justamente para aquele homem. Ele está com a cúpula religiosa de Israel ali, provavelmente, pessoas muito importantes, pessoas muito especiais para a sociedade, gente rica, mas os seus olhos vão justamente para aquele homem, e ele faz uma pergunta para todos: é lícito ou não é lícito curar no sábado? Você sabe que essa treta já é antiga, né? Nós já conversamos aqui sobre isso. Aqueles homens queriam pegar Jesus no contrapé, né? Queriam dar o chute nele, no gol, quando ele está voltando para o outro lado, que nem a gente faz aí quando vai jogar bola. Não é o meu caso, mas o pessoal que sabe jogar bola faz isso, né? Pegar no contrapé. Então, mais uma vez, Jesus provoca isso, é interessante. Ele parece que dá para eles o que eles querem. Não é por quê? Porque a guarda do sábado era altamente importante para a religião. E Jesus, que já havia curado no sábado e causado confusão, pergunta isso para eles de novo. Por quê? Porque ele sabia do coração daqueles homens. Ele sabia o que estava no coração deles. Ele sabia que havia um desamor daqueles homens para com os necessitados. Interessante, isso era tão grave a situação de coração daqueles homens que eles preferiam que aquele homem não fosse curado, mas que a regra fosse mantida. Olha só o que a religião faz com as pessoas. É uma falta de amor absoluta, já que seria uma transgressão curar no sábado. Bom, Jesus faz a cura de uma forma sem nada espalhafatosa, convida o homem, pega pela mão, cura, despede, uma coisa muito simples. E aí ele faz a pergunta: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo num dia de sábado? É uma pergunta que a gente chama de retórica, né? É aquela pergunta que você faz, você já sabe a resposta. Todo mundo já sabe a resposta. Mas é aquela cutucada básica para justamente provocar o coração daqueles homens diante dessa situação. E o que acontece? Nada. Porque eles sabem que estão errados, mas não podem dizer que estão errados. Jesus vai pelo caminho do amor divino, vai para o caminho do cuidado para aquele que necessita, e eles não têm o que falar.
não tem o que dizer, eles se calam. Ali, na verdade, Jesus está denunciando esse olhar que tem pouca misericórdia. Jesus está mostrando para eles mesmos o quanto eles são maus no lidar com a religião, no lidar com as pessoas, no viver a religião, porque a religião de Israel era morta, falida nesse sentido. Tudo aquilo que Deus havia dado para Israel se perdeu. Eles não entendiam mais nada, estavam longe do propósito real de Deus na relação dele com Israel. E o grande problema que eles tinham, entre outros, era se acharem superiores. Eles tinham uma arrogância muito grande em si. E Jesus, o próprio Deus encarnado, gente, está diante deles. Aquele do Antigo Testamento, que abriu o mar, aquele que mandou as pragas, aquele que desceu como fogo, aquele que fez tantos milagres, tantas coisas, tantos feitos, estava diante deles, em forma de homem, encarnado como Jesus, era o Deus vivo presente entre eles, mas eles não entendiam nada. E o coração de Jesus vai na contramão do coração daqueles homens. Jesus atende a todos. Aos necessitados, aos carentes, aos que não são, aos que não têm. É esse o braço de Jesus que alcança quem precisa. Eles não. Eles tinham um sistema, tinham um formato, e quem não fizesse parte daquele formato estava excluído. Não só excluído da religião deles, na cabeça deles estava excluído da relação com Deus, do próprio reino de Deus. Jesus vem mostrar que não é assim. Inclusive, é uma realidade que ele apresenta falando várias vezes, como por exemplo Mateus 18:11, o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Eu vim para os doentes e não para aqueles que se acham sãos e curados. Muito bem, e aí Jesus começa uma sequência de falas muito importantes. Então guarde essa cura, guarde essa questão da superioridade, da arrogância dos fariseus, e vamos prestar atenção agora o que Jesus diz sobre isso, o que Jesus fala sobre isso. Primeiro, ele se dirige aos convidados, a todo mundo que está na mesa e que faz parte dessa concepção religiosa que distancia e aparta as pessoas. Vamos lá, versículo 7, Lucas 14. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Que incrível! Então Jesus passa a dar uma aula de etiqueta, é o que a gente pensa, né? Quando você chegar no jantar, mas não senta perto do anfitrião, vai sentar. Não. Lucas diz que essas palavras de Jesus aqui são uma parábola. Lucas não diz que são palavras direcionadas àquelas pessoas com o intuito de ensinar educação na hora de um jantar. Lucas está dizendo é uma parábola. E por que ele diz que é uma parábola? Porque uma parábola diz uma coisa, mas está querendo dizer outra. Uma parábola explica uma coisa para tentar explicar outra. Essa é que é a verdade. Então, o que é que está acontecendo aqui? Os presentes ali, gente, eles são interessados nos primeiros lugares diante de Deus. É disso que Lucas está falando. Eles são pessoas loucas para exaltarem a si mesmos, loucas para se mostrarem capazes de guardar a lei, loucas para se manterem, loucas para mostrarem que são capazes de manter a sua pureza religiosa. É sobre isso que Jesus está fazendo. Eles inclusive são capazes de perceber qualquer irregularidade. Quem pisar na bola e descumprir a lei, nós estamos aqui como guarda. Nós somos guardadores da lei, inclusive estamos aqui olhando esse tal de Jesus, para ver se ele pisa na bola. E não é que Jesus, aos olhos deles
deles pisa na bola mesmo, porque cura um homem no sábado, mas o coração deles era tão soberbo, tão cheio de si, eles se achavam tão preparados e tão santos e tão puros diante de Deus, que nem a cura daquele homem mexia com o coração deles. É impressionante o grau de comprometimento daqueles homens. Eles eram incapazes de ver com bons olhos uma cura, estavam mais interessados na guarda do sábado. E eles não perceberam, de novo, que o próprio Deus encarnado está andando entre eles, invertendo tudo. Se você tem acompanhado as nossas conversas aqui, nós estamos na 50ª conversa, 50 conversas nós já tivemos sobre Lucas e vamos continuar. Se você prestou atenção em alguma coisa, você vai se lembrar que Jesus está invertendo tudo. Ele está desprezando os que se acham escolhidos, ele está fugindo dessa situação, saindo desse reduto religioso, pretensioso, cheio de si, guardadores da lei, perfeitos. E ele anda com quem? Com os doentes, com os inválidos, com os pecadores. Aliás, quando Lucas usa a palavra pecadores, ele quer apresentar uma classe específica de gente que era muito desprezada pela religião, os publicanos e pecadores. Esse termo você vai encontrar bastante em Lucas, e Jesus está fazendo isso. Jesus está desmontando a estrutura da religião, e Jesus está dizendo, não é por vocês guardarem essa lei e viverem dessa forma cheia de moralidade que vocês são preferidinhos de Deus. Preferidos de Deus são aqueles que têm o coração voltado a Deus, venham de onde vierem. É claro que nós não podemos dizer que todos os líderes religiosos de Israel foram condenados e desprezados por isso. Não, tinha gente lá que amava Jesus, que amava Deus e que depois se identificou com Jesus. É o caso de Nicodemos, por exemplo. Mas a grande maioria tinha essa coisa de coração inflado, e Jesus está desmontando isso, mas eles não percebem. E eles querem os primeiros lugares. Eles querem sentar diante de Deus com a sua pretensa pureza religiosa e se apresentarem como gente que pode conviver com Deus por conta disso, que merece por conta disso. Esse é o grande problema. É claro que Jesus vai nos ensinar a questão da relação de humildade entre nós. É sim, claro. E Jesus nos ensina muito. Vamos lembrar, por exemplo, de momentos em que ele exalta a humildade nas relações. E o texto bíblico no Novo Testamento vai aprofundar isso, mas não é o caso aqui. O caso aqui é justamente esse. Aqui Lucas deixa claro que aqueles homens que queriam se fazer merecedores de um lugar de destaque diante de Deus estavam errados. Não se trata só de ser humilde um com o outro. Senta aqui no meu lugar. É uma questão diferente que Lucas está tratando aqui, de corações humildes, de gente que se percebe incapaz, de gente que sabe que não tem. Vamos nos lembrar que no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, Jesus exalta os pobres de espírito. Lembra disso? Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos nos lembrar que a palavra bem-aventurados no grego, makarios, quer dizer feliz de verdade, essencialmente feliz. Quem é essencialmente feliz, segundo a fala de Jesus? Aquele que sabe que não é. Não é bem diferente do que a gente vê hoje, ouve hoje? Você tem que ser, você é, você... Não, você não pode pensar que é, porque na verdade você não é. Somos dependentes absolutamente de Deus. É por isso que Lucas escreve essas coisas, é esse relato que ele quer deixar bem claro diante de nós. Naquele contexto, inclusive, nós precisamos perceber e lembrar que era comum os ricos, mestres da lei, se acharem diante de Deus superiores aos pobres, aqueles que não tiveram oportunidade de estudar a lei, a maior parte da população naquela época, é claro. Então, nós temos essa situação aqui muito clara, apresentada por Lucas. Mas outra coisa que a gente não pode esquecer, é que a gente acha que Jesus
está fazendo as coisas e os evangelistas estão atrás, anotando no iPad, né? Ah, Jesus agora, ele falou isso, Jesus agora curou tal pessoa. Não, gente. O registro dos evangelhos acontece depois. Aqueles homens, inclusive Lucas não andou com Jesus nesse sentido, não é? Ele não foi discípulo de Jesus. Ele fez uma pesquisa muito séria para poder trazer essas informações para nós. Mas o que nós temos é uma data posterior. Lucas escreve esse texto aqui entre 75 e 85 depois de Cristo. 50 anos depois. A sua memória é refrescada pelo Espírito Santo. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque Lucas, ele está vivendo um momento em que milhares de não-judeus estão se convertendo. É isso que ele também está querendo dizer para Teófilo. Ele está vivendo o burburinho do Evangelho que começa a crescer, começa a tomar lugar, começa a se expandir. Você se lembra de Atos, por exemplo? Quando Pedro prega a primeira vez e 3.000 pessoas se convertem, gente. É uma loucura, é uma grande revolução. Lucas está no meio de tudo isso. E ele traz a Teófilo aquele ensinamento de Jesus para mostrar essa realidade daqueles que não são agora chegando. Porque Deus havia invertido a ordem natural do mundo. Inclusive os judeus, que eram cristãos, tinham dificuldade com isso. Agora está se convertendo todo mundo aqui agora. Agora esses pagãos, esses gregos estão chegando aqui, entrando na igreja aqui, nós somos circuncidados. Começou de novo esse movimento. Paulo escreve aos Gálatas por causa disso. Então, na verdade, Lucas está dizendo a Teófilo, Teófilo, presta atenção, orgulho, prepotência, autossuficiência não levam ninguém a Deus. Aconteceu com Jesus, ensinando aos judeus e confrontando os líderes religiosos. Está acontecendo de novo aqui entre nós, Teófilo, e nós precisamos manter o coração humilde. Eu separei uma frase do teólogo N.T. Wright, que eu gostei bastante falando sobre isso. Ele diz assim: o orgulho, notoriamente, é a grande nuvem que encobre o sol da generosidade de Deus. Se eu penso que mereço receber o favor de Deus, não só declaro que não preciso de sua graça e misericórdia e amor, como também dou a entender que aqueles que não merecem não deveriam tê-los. Incrível. É coisa de teólogo que a gente gosta, né? Eu gosto dessas coisas. Essas falas, essas frases que condensam um pensamento. E é uma grande verdade. Se eu me sinto autossuficiente e capaz de chegar a Deus, inevitavelmente eu vou olhar para o outro e falar: mas esse aí não. Eu sim, mas esses não. Porque é automático, não é? A pretensão de se achar capaz de estar diante de Deus pelo seu crédito, pelo seu mérito, pela sua bondade, pela sua religião, pela sua moralidade completa, inevitavelmente vai sobrar uma faísca para o outro. Não tem jeito. É isso que ele está dizendo. Bom, Jesus tem essa conversa com os convidados, mas ele tem uma outra conversa com o anfitrião. Versículo 12. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Jesus está dizendo para aquele que o convidou e que montou toda aquela estrutura, que ele tinha um coração interesseiro. Jesus está apontando um pouco para isso aí. Porque o jantar havia sido dado somente àqueles que de alguma forma poderiam retribuir. Como? Com elogios. Não é bom receber um elogio? Você imagina no final do jantar, todo mundo abraçando.
Ah, que jantar incrível. Você foi incrível. Ah, muito obrigado. Aquelas risadas. Assim, né? Vamos fazer um brinde a mim, a quem? A mim mesmo. Todo mundo feliz. Desculpa puxando o saco do outro, aquela coisa toda, né? Era isso que Jesus percebia, que marcava o coração e a postura daqueles homens. Era uma questão motivacional. O que ele esperava dando um banquete? E também nós temos aqui uma repreensão a Israel. Em todo esse texto temos uma certa repreensão a Israel, que não se porta da maneira como deveria se portar e que não é luz para os outros povos. Israel se fecha em si mesmo, né? E não é o caso aqui desse jantar. Quem eu vou chamar? Os meus amigos, meus colegas, aqueles caras que vão me inflar e me elogiando aqui. É o que Israel fez. Dentro dessa história aqui, tem realmente também essa posição em que Jesus condena a ação de Israel em se fechar e não ser luz para as nações. Mas vamos lá, o texto continua. E aí Jesus conta a parábola, que é a mais importante dessa história aqui, eu penso assim, que é a parábola da grande ceia. Diz o versículo 15: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participaram do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Bom, mais uma parábola, mais uma história. Um outro anfitrião aqui na parábola faz uma festa, os seus convidados rejeitam e apresentam as desculpas mais fajutas. Versículo 18, o primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Você percebe aqui um monte de desculpas sem nexo, bobas, que Jesus usa nessa parábola para falar sobre aqueles homens que negaram o convite. Outros, inclusive, diante disso, são convidados. O Senhor diz para o seu servo: sai e arrasta todo mundo para cá. E ele diz: digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse é o ponto alto de toda essa conversa. Quem rejeitou o convite não fará parte da grande ceia. É Jesus falando para aqueles homens sobre o novo momento que Deus estava apresentando a eles e que eles estavam rejeitando, gente. É disso que Jesus está falando. Vamos entender bem esse momento. Jesus, o Messias, ele está trazendo o reino de Deus aos homens. Era a coisa que Israel mais esperava. Era o que eles mais desejavam. Só que por uma miopia religiosa, eles não queriam Jesus. Porque na cabeça deles, Jesus não era o rei de Israel que veio, o Messias que veio implantar o reino de Deus. Eles esperavam outro, mas era ele. E eles rejeitam o convite. Eles rejeitam o próprio Cristo. Eles não querem Jesus como Messias, eles não aceitam. Ele deu todos os sinais de que ele era Deus encarnado. Ele curou todos os que ele tinha que curar, ele fez todos os sinais que ele tinha que fazer, mas eles não quiseram, de tão orgulhosos que eram, e eles simplesmente rejeitaram Jesus.
eles simplesmente rejeitaram Jesus. E aqueles que não poderiam ser, se tornaram. Porque o reino chegou para todos os homens. Israel não quer, os outros querem que as portas se abram e todos venham, e todos têm lugar na mesa do Senhor. Vamos pensar um pouquinho sobre o contexto dessa história e a aplicação geral, talvez, dessa história na nossa vida hoje. Porque a gente fica ouvindo essa história lá de Israel, 2000 anos atrás, Jesus falando com aqueles caras, não estou entendendo nada, eu não faço parte daquela religião, que é Kiko, isso tem a ver comigo, né? O que essa história tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a gente. Primeiro, o contexto de hoje é nós tentarmos entender que essa parábola, ela mostra que Jesus nos chamou para a grande ceia. E a pergunta é, nós temos aceitado o convite para a grande ceia? A história de Israel mostra que a grande parte dos judeus rejeitou Jesus e rejeitou o seu reino. Ponto. Isso é uma realidade que já foi estabelecida, gente. Está lá, 2000 anos atrás, isso é histórico, está lá. Eles não quiseram, ponto. Mas nós temos esse mesmo convite sendo feito por nós. Somos os convidados que não merecem. Esses que o grande anfitrião da parábola final aqui mandou chamar, esses somos nós, gente. Sai, vai buscar nos becos, vai buscar nas ruas, vai alcançar esse pessoal que nunca ouviu falar de mim. Essa é a obra do Evangelho, é o reino de Deus implantado entre nós. Nós somos aqueles que não merecedores fomos chamados. Aleluia. Você crê nisso? Que bom, somos desses, não é? Mas, uma coisa muito importante é que nós hoje podemos ou não aceitar esse convite que é feito a nós. Na seguinte situação, a religião ela pode nos tornar como Israel, gente. Ela pode nos fazer gente autossuficiente, gente que trafega pela religião, que fala em nome de Deus, que usa o nome de Deus. Não é o caso dos religiosos de Israel, é igualzinho. O vírus da religião pegou aquele pessoal e fez esse estrago. Não se engane, isso não ficou lá atrás. Esse vírus se perpetuou na história do cristianismo. E quantas vezes a igreja não foi o que ela foi tudo o que ela não podia ser. A igreja se tornou o que ela não podia ser, porque eles aparentavam uma moralidade e uma espiritualidade que não tinham, fizeram a mesma coisa. E não se engane, nós fazemos a mesma coisa, ou até podemos fazer a mesma coisa, que Deus nos livre disso. Achamos que somos bons demais. Achamos que lemos a Bíblia todos os dias, então está tudo certo. A gente vai, eu vou na igreja uma vez por semana, está tudo bem. Olha, eu estou assim num nível de espiritualidade, de santidade, que daqui a pouco eu estou levitando mesmo, assim, sabe? Eu estou bom demais. E quando a gente faz isso, o que a gente está dizendo? A mesma coisa que eles diziam: eu não preciso de Deus. Eu já tenho o que eu preciso. Eu sou meu Salvador. Eu sou tudo e não preciso de Deus. Esse é o perigo, gente. Porque a grande ceia, quero lembrar você, que é a dádiva divina. É a boa nova da salvação a quem não merece. Então o perigo é eu estar dentro de um movimento religioso e não entender isso. Nós somos os que não merecem, mas fomos alcançados pela graça de Deus. 1 Coríntios 11:20, Paulo fala, por exemplo, sobre a ceia, né? Lembra? A ceia que a gente celebra aqui é a mesma palavra. Ceia quer dizer comida, quer dizer banquete. Não é interessante?
A mesma palavra usada por Lucas é a palavra no grego usada por Paulo para falar da mesa. Por quê? Porque é o banquete de Jesus para nós. E o que é que a gente celebra na ceia? Aquela que põe a mesa aqui com pão, o suco de uva, aquela coisa toda. O que é que a gente celebra, gente? A morte do Cristo por nós, sendo nós ainda pecadores. É a grande ceia de Deus para nós, é a celebração da boa nova do Evangelho, é o sacrifício expiatório de Cristo. Sabe o que define religião? Talvez seja uma forma de definir religião. A religião se define na rejeição da graça, na rejeição do grande banquete. Religião sempre tem a ver com mérito. Religião sempre tem a ver com autossuficiência. Religião sempre tem a ver com capacidade de sentar nos melhores lugares diante de Deus. Religião tem a ver com condição própria, com esforço pessoal, não com dependência de Deus. Evangelho tem tudo a ver e é dependência de Deus. A graça do Senhor me alcançou, sendo eu ainda pecador. Não tenho nada, não sou ninguém, mas Jesus com o seu olhar de amor e graça me alcançou. É essa situação de humilhação, é essa situação de dependência divina, é essa situação em que nós reconhecemos que Deus nos deu, mesmo sendo nós não merecedores. Esse é o banquete, irmão. E não é bom ir num banquete? Não é bom comer, não é bom se alegrar, é isso que Jesus nos proporciona. Quando nós mantemos a nossa autossuficiência, nós desprezamos isso. Quando nós achamos que somos, que temos, que podemos, nós jogamos fora essa preciosidade máxima de tudo, que é a graça expressa em Cristo, através de Cristo a nós. Então, irmão, nós não podemos ser como Israel, nós não podemos transformar o Evangelho de Cristo em uma religião morta. Nós devemos celebrar o amor e a graça de Deus que nos alcançou. Isso é privilégio que o Senhor nos dá. Boa nova, meu irmão, boa nova. Não temos, não somos, mas Ele nos alcançou. O olhar de Jesus está para os doentes. O olhar de Jesus está para os falidos, o olhar de Jesus está para os pecadores, o olhar de Jesus não está sobre aqueles que são pretensamente capazes, para os soberbos, para os orgulhosos. Portanto, se é uma conversa hoje, a gente já está indo para o final, em que a gente toma uma varada, né? Pá, deixa de ser orgulhoso. É uma palavra e uma conversa de alegria. Porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. É a boa nova do Senhor para nós, irmão. Isso aqui era para você ficar mais feliz do que se você estivesse ganhando a Mega Sena. Porque o dinheiro da Mega Sena acaba, mas a graça de Deus está sobre a gente todo dia, toda hora. É o Deus vivo e misericordioso que nos alcança. Deus nos alcançou e nos convidou, vem para a minha mesa. Eu não sou judeu, e daí? Vem. Mas eu não consigo direito entender o Evangelho, vem. Se humilhe e venha. O resto eu vou fazer na tua vida, vou te transformar, vou te fazer uma pessoa melhor, vou te fazer alguém mais parecido comigo. Saber que eu não sou, mesmo assim sendo incluso, aponta para graça, 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 graça do Senhor sobre nós. O banquete está posto, irmão. O banquete está posto. Eu estava ali conversando com os nossos amigos voluntários, esses que coletaram os pedidos de oração hoje. Aliás, acostume-se a fazer isso, vai ser uma boa prática para a gente, né? E o Evi estava me dizendo que muitos pedidos têm a ver com depressão. Muitos pedidos têm a ver com problemas emocionais. Muitos pedidos têm a ver com os traumas que a gente tem vivido nesses dias. E
Durante a semana em que eu fui meditando nessa conversa, batendo um papo com os meus amigos sobre isso, eu fui tomado por uma alegria, irmão. Alegria da salvação. Alegria da graça de Deus que me alcançou. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que a minha conta é muito grande, por mais que eu faça, por mais que eu deseje, por mais que eu estude o texto, por mais que eu venha aqui falar com você todo domingo, por mais que eu me santifique, e essa é a luta da vida da gente mesmo, não tem nada em mim que me faça merecer um Deus que se torna homem, sobe na cruz e morre por mim. Essa é a alegria da vida da gente, irmão. E eu quero falar para você que está aqui nessa manhã, assim, dentro desse contexto, dentro dessa informação que eu recebi, deixa essa alegria entrar no teu coração. Nós fomos convidados para a grande ceia, meu irmão. Nós fomos convidados para a salvação. Fomos convidados para a vida abundante. Você que está vivendo problemas emocionais, vai procurar e dar um jeito nisso. Vai para o terapeuta, sim. Vai para o psicólogo, sim. Vai para o psiquiatra, sim. Vai tomar remédio, sim. Ah, mas o remédio não vai me deixar ser quem eu sou. Não, você não entendeu. É esse problema emocional que está fazendo você ser quem você não é. Vai usar essas coisas, é dádiva de Deus para nós. Mas a maior alegria, e eu espero que ela inunde o teu coração, é o fato de nós termos sido chamados para a ceia, imerecedores como somos. É o fato de termos a graça do Senhor sobre a gente todo dia. A vida é difícil, irmão, eu sei. Eu gostaria de vir aqui, seria muito mais emocionante, legal, falar um monte de coisa para você sair daqui assim animadinho. Essa semana vai ser incrível, irmão. Vai nessa unção, aquelas coisas. Que seja. Que Deus te dê graça nos negócios, na família, na tua vida pessoal, na tua luta, no teu dia a dia. E não esqueça que a gente está aqui, tropeça um, segura o outro e vamos embora, a gente está junto, vamos viver a vida. Mas olha para o céu, irmão, e agradece, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você não tem, você não pode, você não é, mas Ele nos chamou e nos convidou. Vem para a mesa. Vem para a graça, vem se refugiar no amor de Jesus. Fecha os teus olhos um pouquinho. Enche o coração da gente de alegria nessa manhã, Jesus. A alegria que vem do céu. Para a gente poder passar por essa vida dura e difícil em tantas vezes, apegados a essa realidade da graça e da ceia e do banquete que o Senhor nos chamou para viver. Lança fora o medo com o teu amor, Jesus. Lança fora os fantasmas e demônios que nos assolam, que nos assustam. Lança fora, Jesus, essas depressões, essas ansiedades, cura a nossa alma, faz a gente se refugiar nesse amor perfeito. A gente às vezes quer se refugiar no que passa, no que é transitório, a gente quer se refugiar em amores que não nos correspondem, a gente quer se refugiar no nosso próprio orgulho pessoal. Quebranta o nosso coração hoje e nos acolhe em teu amor, Jesus. Quebranta o nosso orgulho para a gente se lembrar todo dia que não somos, mas o Senhor nos chamou para a mesa. Quebranta o nosso coração hoje para entendermos esse movimento divino único que só o Senhor pode fazer na nossa vida, nos aceitando como somos, nos acolhendo pecadores como somos, nos dizendo sim, vem para cá, senta na mesa, chega perto de mim, toma esse lugar que é o melhor, não porque você merece, mas porque eu te amo. E porque eu te chamei para essa ceia. E nesse movimento, Jesus, cura o nosso coração carente, depressivo, angustiado, dolorido,
e dá-nos a alegria que vem do céu, alegria da salvação, alegria de uma vida que não merece, mas é marcada pela graça e pelo amor de Jesus. Eu quero, continue orando, por favor. Vou fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente costuma hoje. Eu quero orar por você, junto com a comunidade que está triste, que está deprimido, ou que está ansioso. É isso que Deus colocou no meu coração nessa manhã, para que essa alegria do céu seja verdade na tua vida. Então eu quero te convidar, assim, se você quiser fazer isso, você ficar de pé no teu lugar. Você que está debaixo dessa tristeza e opressão e tiver essa liberdade, vai ficando de pé no teu lugar. A gente não quer te expor, mas é uma maneira da gente orar junto, sabe? Da gente interceder um pelo outro, da gente clamar a Jesus pela vida de vocês, queridos que estão debaixo dessa opressão. Pode ficar assim, não se sinta, por favor, constrangido. Você que está em casa, eu sei que a distância não favorece esse tipo de coisa, mas se é o teu caso, coloque a mão no teu coração, busque a Jesus junto comigo também nessa manhã. Nós vamos orar, vamos orar. Não tenha vergonha, não é para te expor, é uma situação de coletividade, de amor e de graça. Eu vou pedir aos voluntários da casa que façam aquilo que vocês sabem que eu acho que é bacana fazer. Eu gostaria que nenhuma dessas pessoas que estão de pé fiquem sozinhas, todas elas vão ser abraçadas por um de vocês. Façam isso, por favor. Vamos acolher nossos irmãos, vamos abraçar nossos irmãos. Se você é voluntário da casa, sai do lugar aí, gente, sai do lugar e me ajuda, por favor. Vamos acolher esses irmãos queridos, em nome de Jesus. E a igreja ore comigo, vamos orar juntos. Querido Jesus, que manhã boa que o Senhor nos dá. Nós nos rendemos aos teus pés. Nós nos reconhecemos falidos. Nós nos reconhecemos incapazes. Nós nos reconhecemos miseráveis. Nós nos reconhecemos pobres de espírito. Nós nos reconhecemos imerecedores do que o Senhor faz por nós. Mas ao mesmo tempo nos enchemos de alegria por aquilo que o Senhor faz por nós, porque somos amados, somos recebidos na graça, somos acolhidos no amor, somos suportados no dia mau, e caminhamos contigo nessa vida, Jesus. E que encha, Senhor, o coração de cada um aqui nesse salão, nessa reunião, cada um que está conectado com a gente, acompanhando essa conversa, que o teu amor exploda dentro de cada um de nós, que ao percebermos que não somos, não temos e assim mesmo fomos chamados para a ceia, nos enchemos de alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. Porque não podemos comprá-la, mas ela nos foi dada gratuitamente. E que esse amor lance fora o medo, lance fora a tristeza, que esse amor lance fora a depressão, que esse amor quebre julgos de ansiedade, de situações difíceis no coração dos meus irmãos. Que o teu amor nos liberte, Jesus. Que o teu amor nos liberte nessa manhã. Nos liberte dos nossos medos, nos liberte dos medos de fracasso que carregamos, e caminhemos, Senhor, cheios do amor e da graça de Jesus. Toma conta desses meus irmãos, toma conta da comunidade, toma conta de todos nós. Muito obrigado, Jesus. Alegria, alegria, a graça do Senhor que está sobre nós. Ao Senhor a honra e a glória todos os dias, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Eu peço a você que fique de pé. E vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Ótimo domingo. Bora.